Marilúcia. Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um encontro para uma palestra que nos une no amor, na reflexão, na esperança. Temos essa noite a nossa companheira Wilka, que fará a palestra para nós. E vamos iniciar esse trabalho fazendo a leitura de uma página do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, psicografando a Emmanuel. A lição é a 58, discípulos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhes os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Vamos então fazer a nossa prece, envolvendo todos nós, toda a humanidade, para que possamos absorver o máximo da mensagem que nos é trazida pela nossa companheira nesta noite. Deus, Pai amado, Jesus, Mestre querido, Espíritos bem-amados, anjos guardiões, que pela infinita misericórdia de Deus velai sobre os homens, sede os nossos protetores nas provas da vida terrena. Dai-nos força, coragem e resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Detende-nos no declive do mal. Fazei sintamos que um amigo devotado está ao nosso lado, que vê os nossos sofrimentos e partilha das nossas alegrias. E aos anjos guardiões de todos nós vos pedimos, não nos abandones. Necessitamos de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que praz a Deus nos enviar.
Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que os bons espíritos envolvam a nossa companheira Wilton. Bom trabalho, amiga. Obrigada, Mário. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né, estar aqui na casa de Jorge. E nós hoje vamos falar sobre um tema que está muito relacionado ao mês de novembro, né? Porque nós temos o Dia de Finados, então é um mês em que a gente pensa um pouquinho mais na morte. E a morte não deixa de ser um assunto que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos falar. Embora muitas vezes a gente nem quer tocar no assunto. Mas precisamos, nós espíritas, estarmos preparados para esse momento. Então, nós vamos fazer um estudo falando, então, eu vou fazer aqui o compartilhamento para que a gente possa começar a estudar e falar um pouquinho sobre esse assunto, que é o temor da morte. Etimologicamente, o que significa a morte? É a cessação completa da vida do homem, do animal e do vegetal. Então, morte é um fenômeno biológico. Nós espíritas, entretanto, usamos o termo desencarnar, que é o quê? Um fenômeno de libertação do corpo somático por parte do espírito. Então, não é a cessação completa, é a libertação do corpo somático por parte do espírito. A desencarnação real ocorre depois do processo da morte orgânica, diferindo em tempo e circunstância de indivíduo para indivíduo. Então, em vez de nós falarmos em morte, em se tratando de nós espíritos, nós falaremos em desencarnação, que é o processo de libertação do espírito daquele corpo que ele recebeu para evoluir. No livro Quem Tem Medo da Morte, o Simonetti, ele, de uma forma muito interessante, ele conta tipo uma brincadeira, em que ele falava sobre desencarnar. E um amigo, que era um católico convicto, ele falou, nossa, parece coisa de açougueiro. E ele respondeu, o açougueiro descarna, a gente desencarna, sai da carne. Ele diz, aliás, você é tão magro que possivelmente vai desensossar, ou seja, você vai sair dos ossos. Então, é uma brincadeira que o Simonetti nos apresenta de forma jocosa para aliviar um pouco a tensão do livro que ele se propõe a falar, então, exatamente do medo da morte. O homem tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência. Entretanto, o amor às coisas terrenas faz com que tema essa morte. Também do livro já citado do Richard Simonetti. E por que esse sentimento é inato? Porque a gente já traz, nós já trazemos esse sentimento porque já vivemos outras vidas. Essa não é a nossa primeira vida. Então, nós temos essa sensação de que em outras vezes nós desencarnamos, mas não morremos. Nós mudamos de vibração. Nós voltamos ao mundo espiritual, mas continuamos vivos, porque não existe morte para o espírito. Então, ele diz que esse amor que a gente tem, as coisas terrenas, essa vida material que a gente vive, é que muitas vezes nos faz temer a morte, mas todo mundo, qualquer religião, tem sempre essa ideia vaga e de que a vida não cessa com o processo da desencarnação. Para a maioria das religiões, essa noção de que a vida continua, de que há alguma coisa após a morte, ela é muito mais atuante do que simplesmente a ideia do nada. A ideia do nada é mínima entre os adeptos das religiões. Qualquer uma tem já esse sentimento inato, né? E continuando, nós vamos aproveitar uma frase que a gente vai falar sobre ela. Os espíritas não temem a morte. Isso é muito forte, né?
Eu não estou afirmando nada, eu estou analisando essa frase. Então, significa o quê? Que alguém teme. Se diz que os espíritas não temem a morte, nós vamos analisar a parte. Não temem a morte. Significa que alguém teme. E o que é o temor? O temor é a falta de tranquilidade, a sensação de ameaça, o susto. Você se sente ameaçado por alguma coisa. Então, aqui diz que os espíritas não temem a morte. Será? Vamos analisar outra parte da frase. Os espíritas não temem. Então, os não espíritas é que temem? Será que é isso? Será que nós estamos falando para pessoas que, com certeza, já fazem, que não temem? Eu acho que o ideal seria que a gente fizesse o seguinte: dizer que os espíritas não deveriam temer a morte. Aí sim. Aí a frase está completa e representa uma verdade. Os espíritas não deveriam temer a morte. Os espíritas somos nós. Nós, muitas vezes, ainda estamos nessa fase de temer alguma coisa que para nós parece desconhecido. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema, vamos ver com calma o que pode ser feito, né, para que a gente vença essas barreiras, para que a gente possa realmente não temer. Nós fomos buscar lá no livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, da FEB, que ele vem relatando os fatores que colaboram para esse temor. Se a gente souber contornar esses obstáculos, né, que nos fazem temer a morte, a gente vai chegar a um ponto comum. Primeiro, é o conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas. Quer dizer, a própria religião vem nos favorecer a ter medo. Por quê? O outro é o instinto de conservação da vida. O outro é o temporário esquecimento da vida espiritual, quer dizer, da vida que nós já vivemos. Nós viemos da espiritualidade para cá, mas nos esquecemos. O receio de aniquilamento da vida. E, finalmente, as cerimônias lúgubres que cercam a morte. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que esses fatores é que colaboram para que a gente realmente tenha esse temor. Vamos analisar, então, cada um deles. O conteúdo religioso. As religiões que deveriam preparar os fiéis para a vida além túmulo, pouco fazem nesse sentido, limitando-se a incursões pelo terreno da fantasia. No Céu e Inferno, no capítulo 2, exatamente no item 6, que o capítulo 2 ele vem tratando exatamente desse tema, o temor da morte. Quem tiver um pouquinho de tempo, se tiver uma oportunidade, seria bom focalizar todo o capítulo 2, porque aí hoje a gente está fazendo assim um resumo, mas no capítulo 2 do Céu e Inferno nós vamos encontrar tudo o que Kardec nos traz sobre isso. Os espíritos vêm nos falando, né, de que as próprias religiões elas vieram colaborar com isso. Eu me lembro muito, desde criança, que se falava muito, né, que a gente ia para o inferno, ia para o céu. Tinha até uma brincadeira de criança, que é céu ou inferno. Então, aquela pessoa que se dedica ao estudo daquela religião se sentia o quê? Um pouco temerosa. E as religiões diziam o seguinte: se a pessoa fosse ruim, se tivesse cometido muitos erros, essa pessoa iria o quê? Para o inferno. E chegando no inferno, não adiantava nem o arrependimento, dali não sai. Ela vivia, falavam-se até do fogo do inferno. Então as pessoas tinham medo. Ó, se eu morrer, não sei se eu fui muito boa, não sei o que aconteceu, eu posso ir para o inferno. Dali não saía. As pessoas, mais ou menos, iriam para o purgatório. O purgatório, você estava padecendo por alguma coisa, mas não tinha aquele fogo, aquela coisa pavorosa. Mas como é que você podia sair do purgatório? Por sua conta? Não. Você ia precisar da ajuda de outras pessoas
que orassem por você, que mandassem rezar missa, que acendessem velas. Tudo isso seria importante para que eu pudesse sair do purgatório. E isso constituía a maioria das pessoas. A minoria, ela é constituída dos eleitos. Só os eleitos iam para o céu. Então, era uma coisa que as pessoas diziam assim, eu não fiz tanta coisa boa assim, e então eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu, então eu não quero morrer. Eu tenho medo de morrer. Quer dizer, a própria religião não ajudava em nada. Já na religião, na doutrina espírita, nós aprendemos que nós iremos para um local de acordo com o que nós realizamos aqui na Terra, porém, nós temos como progredir, nós temos como sair. Um exemplo de André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, até que se lembrou de pedir, né, proteção a Deus, e ele vai ser atendido em nosso lar, e dali ele vai seguindo uma carreira e vai fazendo atividades como voluntário, chegou a ponto de nos trazer aquela coleção toda, né? Mostrando para nós o mundo espiritual. Mas ele passou por um lugar, nós poderíamos dizer, ele foi para o inferno, mas ele saiu de lá. Então, a gente já sabe que existe esse caminho. Eu, quando lia isso no Céu e Inferno, eu me lembrei de uma excursão que eu fiz, uma caravana que eu fiz com o pessoal do 12º Seu. Nós fomos a Bananal, visitamos uma... E todas as vezes que eu levava grupos para fazendas históricas, fazendas de antigos donos de cafezais, né? Os barões do café, eu já tinha recebido uma chamada anterior de que nós deveríamos fazer uma prece pelos escravos que estavam ali ainda presos àquele ambiente. Então, nessa fazenda de Bananal, na hora que o dono da fazenda chamou o grupo todo para ir conhecer a fazenda, para entrar, eu fiquei um pouco para trás e chamei, eu sempre fazia assim, chamava 1 ou 2 ou 3 pessoas mais chegadas e que eu sabia que a gente podia se reunir ali. Eu falei, gente, eu não vou agora, eu vou fazer aqui uma prece. Fomos para debaixo de uma árvore, com mais umas 5 ou 6 pessoas, não tenho certeza quantas, mas era um grupinho. E eu fiz uma prece por aqueles escravos que, por um acaso, ainda tivessem presos naquele ambiente. E qual não foi a minha surpresa? Que, alguns dias depois, eu encontrei com uma companheira lá da Agremiação Espírita Francisco, uma outra reunião, e ela disse, Wilton, quero te contar uma coisa, porque essa visita foi num domingo. Na segunda-feira, havia a reunião mediúnica lá na Agremiação, e ela tinha evidência. Então, essa companheira, foi a Eclésia, ela disse, sabe o que aconteceu na reunião? Eu vi quando chegou uma escrava e eu reconheci a mesma escrava que estava lá na hora que você fez a prece, debaixo da árvore. Ela viu quando aquela escrava chegou e na segunda-feira, na agremiação, ela se apresentou e mandou um recado, dizendo que ela estava muito agradecida por aquele grupo que orou por eles, porque existiam vários companheiros dela, vários escravos, que estavam presos ainda ali, aquele ambiente da fazenda. Não porque eles não soubessem que já tinham morrido, eles sabiam, mas disseram que o escravo não ia para o céu. Então, eles tinham medo de sair dali. E ela disse que após aquela prece, eles se libertaram e viram que não era verdade, que eles tinham direito também a uma existência sendo ajudados por outros companheiros. E foi muito gratificante, eu fiquei assim muito feliz e realmente todas as vezes que eu levei, e se eu levar ainda grupos para fazendas, eu faço isso, a gente se reúne e ora por eles. Então, o que aconteceu? Esses escravos tinham medo da morte, eles não queriam ir para o inferno, eles preferiam ficar ali na fazenda, sabendo que já não estavam mais vivos. E foi a prece que foi que os ajudou. Então, vamos ver agora o instinto, porque o instinto de conservação também atrapalha para que a gente tenha medo.
O temor da morte é, de certa forma, natural, pois é consequência do instinto de conservação. A gente botou ali uma imagem de uma panela. Quando você bota a mão, automaticamente você nem pensa, você puxa a mão. Esse é o instinto de conservação. Você sentiu o calor que pode te ferir. Você puxa a mão. E o instinto de conservação, ele está presente em todos os seres da natureza, tanto nos animais quanto nos vegetais. Para alguns, ele representa apenas um instinto natural, mas para o homem, ele já está ligado à consciência. Às vezes, você foge daquilo que você acha que representa um perigo. Então, muitas vezes você acha que a morte pode ser um perigo, porque você aprendeu que você pode ir para o inferno. Então, você foge, você tem medo da morte, justamente pelo instinto de conservação. Mas o instinto de conservação, ele até nos ajuda, porque sem esse freio, nós poderíamos deixar prematuramente a vida e negligenciar o trabalho terreno. Quer dizer, nós temos uma missão aqui reencarnados. Se nós não tivéssemos um pouco desse medo de desencarnar já, nós poderíamos negligenciar e não teríamos oportunidade de cumprir com aquele trabalho para o qual nós fomos designados. O outro, esse instinto de conservação ainda, no livro A Força das Ideias, o Richard Simonetti diz que o apego à vida física é mera manifestação do instinto de conservação. O problema é que muitos exageram, dando-nos a impressão de que pretendem pôr a vida em conserva. Quer dizer, você também não vai se isolar totalmente, você não vai fazer nada, você não vai ser uma pessoa isolada do mundo, que você não se apresenta, você não anda com outras pessoas, porque você tem que preservar a sua vida. Não a ponto de se manter como se estivesse, né, dentro de um vidro em conserva. Exatamente, é viver a vida que você veio viver, tomando todas as precauções, tomando todas as diretrizes que lhe são dadas para você aproveitar a vida aqui na Terra. Então, o outro fator que o Manuel Filomeno de Miranda nos apresenta é o temporário esquecimento. Ele diz que o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, ele tem na Terra somente prazeres materiais. Sua felicidade consiste na plena satisfação de todos os seus desejos. Então, se ele vive mais para a parte material, ele não quer saber de desencarnar, não quer saber da morte, porque ele não quer, embora ele saiba que ele é espírito, mas eu estou bem, está tão bom aqui na Terra, né? Está tão bonzinho. Então, ele se agarra a isso. Os espíritos mais pouco evoluídos, não vamos dizer atrasados, mas os espíritos pouco evoluídos, eles se ligam muito na parte material. E quanto mais você evolui, você se prende mais à parte espiritual. É o receio do aniquilamento da vida. Então diz, ligando-se ao exterior, o homem só vê vida no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Quer dizer, se você está sempre pensando na sua vida material, no seu corpo, você cuida demais do corpo, exageradamente, e você não cuida da alma, porque você não quer saber que vai morrer um dia. Você se acha o todo-poderoso, você vai viver. Uma vez eu li uma reportagem, achei um absurdo, uma pessoa tão ligada, ele tinha, um americano milionário, e ele tinha uma coleção de carros, né? Então ele era tão ligado àquela coisa material, àquela coleção, ao poder, que antes de desencarnar, no caso para ele era a morte, ele ia morrer. Ele pediu que ele fosse enterrado junto com um carro tal, que era o melhor que ele tinha. Quer dizer, é o exagero do apego às coisas materiais. Sabe que a gente não leva nada de material. A gente chegou aqui na Terra sem nada. E a gente sai da Terra sem nada material. Nós levamos as nossas aquisições espirituais. Nós levamos tudo aquilo que nós conseguimos fazer de bom, tudo aquilo que nós conseguimos aprender, são atitudes, são aptidões, nós levamos.
mas o que é de matéria é temporário. É um empréstimo que nós temos enquanto nós aqui estamos. À medida que o homem melhor compreende a vida futura, diminui a apreensão da morte. Mas, ao mesmo tempo, melhor compreendendo sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. Então, é isso. À medida que o homem evolui, ele tem menos temor da morte, porque ele vai ficando mais ligado aos valores espirituais. E ele, embora tenha um pouco, às vezes, de temor, lembra que a gente falou? Os espíritos não deveriam temer a morte, mas não é verdade. Todos nós ainda encaramos o processo da desencarnação como uma fase que a gente não sabe exatamente como é. Quando a gente vai viajar para algum lugar distante, algum lugar desconhecido, a gente se prepara, mas a gente tem um certo receio. Como será lá? Será que eu vou me dar bem? Será que o clima vai ser favorável? Então, a gente, mesmo sendo espírita, a gente ainda tem um pouco de receio. Será que eu vou me dar bem? Será que eu fiz tudo certinho aqui e quando chegar lá vai dar tudo certo? Isso a gente só vai ver mais tarde, mas a gente tem que se preparar para isso. Existe uma preparação, quer dizer, para esperar com calma que um dia a gente pode realmente encontrar do outro lado aquilo que a gente esperava. O outro fator apontado pelo Manuel Filomeno de Miranda são as cerimônias lúgubres. Realmente, a morte ela é rodeada de cerimônias lúgubres mais próprias a provocarem terror do que a infundirem esperança. Quando a gente vai no cemitério, quando a gente está ali acompanhando o sepultamento de algum corpo, porque o espírito não está sendo sepultado, o espírito continua vivo em outra dimensão. O corpo é que vai ser sepultado. A gente vê as pessoas chorando, tristes, algumas que não têm nem essa ideia de que a vida continua, gritam, esbravejam. Então, é uma coisa ruim. Uma vez nós rimos muito, um conhecido nosso, ele disse que tinha um amigo que era dono de funerária e que ele tinha uma ideia muito boa quando tivesse algum enterro assim, se ele tivesse tempo, que ele ia preparar um DVD com os melhores momentos do defunto, para ver se as pessoas não ficavam chorando tanto, para ver que a gente tem que se basear naquilo que já aquele amigo esteve junto com a gente naquele tempo, né? Mas não, as pessoas, aquela sensação é sempre de medo, de terror. A partida do ente querido é sempre acompanhada de lamentos, como se imensa desgraça atingir aquele que está de partida para o mundo espiritual, como se nunca mais fosse possível reencontrá-lo. Quer dizer, muita gente tem essa sensação de que partiu, de que nunca mais vai ver. Nós espíritas já não temos mais essa sensação. Para nós, a gente já tem a certeza de que vamos nos encontrar novamente. Nós precisamos aprender a tirar a palavra perda. Ninguém perde ninguém. A gente se afasta temporariamente, mas não estamos perdendo ninguém. Constrangemo-nos com a morte do familiar como se o tivéssemos perdido, sem perceber que ele apenas partiu para uma dimensão diferente, onde o reencontraremos um dia, quando por nossa vez efetuarmos a grande transição. Quer dizer, vamos novamente nos encontrar de uma forma ou de outra. Essa imagem que eu coloquei aí, porque eu me lembrei de uma mensagem, uma vez que mandaram, fazendo uma alusão, como se a partida de um ente querido fosse um barco. Você está na praia, você está na beira do mar, e aquele barco vai se afastando. É como se fosse o seu ente querido que está indo naquele barquinho. Ele vai indo, vai se afastando, e você ali acompanhando, até que chega um ponto que a imagem já é tão minúscula que você não mais consegue vê-lo. Mas ele continuou, porque o mar não acabou de repente, navegando.
Nós é que não estamos mais acompanhando, mas ele continua vivo, continua navegando por outros mares. Essa imagem que a gente tem, o nosso ente querido, ele partiu de volta para a espiritualidade, mas ele continua com vida. É um espírito, né? Ele não morreu. E como, então, diminuir esse temor? No Céu e Inferno, também no capítulo 2, no caso, os itens 3 e 4, nós encontramos essa orientação. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora esteja na alma a vida real. Quer dizer, a vida real é a vida do espírito, é a nossa vida como espírito, e temos várias e várias existências. Mas, atualmente, temos um corpo, ganhamos um corpo para que a gente possa viver essa existência aqui. Com o conhecimento da vida futura, os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a Terra. Quer dizer, o que a gente precisa? Conhecer a vida futura, estudar. Os livros de André Luiz nos dão exemplos assim. Nós estamos lá na nossa casa espírita fazendo estudo de 2 livros do André Luiz, que é Os Mensageiros e o No Mundo Maior. Então, nós estamos realmente estudando como é a vida espiritual. Mas não só os livros de André Luiz, muitos outros, né? Então, quanto mais a gente adquire conhecimento dessa vida futura, mais calmamente a gente encara com serenidade, porque a gente já tem uma ideia do que é o mundo espiritual. A morte é a única certeza da existência humana. Todos morreremos um dia. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para vocês. Todos nós morreremos um dia. Não tem como ser rico, pobre, não tem como ser de outra nacionalidade, nada. Todos vamos passar por essa fase. Se nós vamos passar por essa fase, gente, vamos nos preparando, vamos começando a ter tranquilidade para que um dia a gente encare isso como uma coisa natural. E como é que os espíritas, então, sabem dessa vida futura? Bem, isso aí é claro. Nós temos descrição dos próprios habitantes do mundo espiritual, através de livros, mas também nas nossas reuniões. As nossas reuniões mediúnicas são companheiros que já viveram, já desencarnaram e que estão nos trazendo notícias de lá, do mundo espiritual. Então, não é que alguém falou que é assim, não. Nós estamos recebendo descrição dos próprios habitantes do mundo espiritual. Quando a gente recebe uma psicografia, gente, alguém ditando para nós estamos quase que telegrafando o que ele está dizendo, não é isso? Então, ele está nos trazendo alguma notícia de lá. Eu não tenho dúvida de que existe vida no mundo espiritual. Os livros espíritas estão, assim, à nossa disposição. E as novelas, muitas novelas agora estão usando esse tema da vida espiritual, porque passou a ser uma coisa de muito interesse. Então, as novelas têm tido uma audiência enorme. Eu me lembro muito de uma novela da Globo, em que o rapaz, né? E ele ali trazia notícias. E uma conhecida minha, que não era espírita, mas estava acompanhando essa novela, A Viagem, né? Ela me perguntou assim no telefone, mas Wilton, o que você está achando da novela? Eu estou gostando muito, tem muita coisa assim. Aí ela disse, mas então eu posso ter certeza de que a vida é assim? Eu disse, não. Ela, não posso? Eu falei, não.
Você só pode ter certeza daquilo que você acredita. Eu acredito, eu tenho certeza. Agora, você não pode ter certeza só porque eu digo para você. Você precisa estudar, você precisa ler, e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Porque a doutrina espírita não nos traz as coisas prontas. Ela nos traz de forma que a gente possa refletir e tirar suas próprias conclusões. O que é aprendizado? O aprendizado é quando você incorpora aquilo dentro de você mesmo. Não é porque alguém disse, você tem que fazer sentido dentro de você para que você acredite que seja verdade. Os filmes também, como tem filme, Nosso Lar foi um filme que teve uma aceitação enorme, né, do público, gente espírita e não espírita, correu para o cinema para ver, e foi uma produção muito bonita, né, e que nos trouxe, para muita gente foi assim, né, um espanto. Para nós não, que já conhecíamos a obra de André Luiz, Nosso Lar, nós pudemos acompanhar como foi feito. E realmente um autor de um filme, um diretor, ele tem que estudar, ele tem que ler, para ele não trazer apenas as coisas que ele acha que o público vai gostar, ele tem que trazer o que seja verdadeiro. Músicas também, nós temos muitas músicas que falam de saudade, né? De alguém que já partiu, mas que um dia nós vamos nos encontrar. Quer dizer, os próprios músicos já têm essa sensibilidade, muitos já são até espírita, né? Nós temos muitas músicas espíritas que nos falam sobre isso, né? Da preparação para a vida futura. Então, não é porque eu estou falando, não, a Wilda falou, eu vou acreditar. Não, vamos estudar, vamos ler, vamos nos preparar, para que a gente realmente tenha certeza do que vai acontecer, né? Então, a doutrina espírita, no Richard Simonetti, no livro também A Força das Ideias, ele nos traz essa declaração aqui de que a doutrina espírita matou a morte no que ela tem de ameaçador, ao evidenciar a continuidade da existência além túmulo, oferecendo-nos o testemunho dos que, tendo ido para lá, aqui retornam para nos contar de suas experiências. Então, a gente, com a informação que a gente vem recebendo daqueles que foram para lá e nos trazem realmente depoimentos, como é que a gente vai achar que existe morte? Como é que a morte vai nos ameaçar? Nós vamos continuar vivos. Essa imagem aí eu acho lindíssima, né? Eu tirei da internet também, mas é lindíssima. Uma pessoa reencarnada com uma outra desencarnada. Está ali ao lado dela. A reencarnada não está vendo, mas a desencarnada está vendo, está ali presente. Ela não está a todo momento, ela veio talvez naquele momento de oração em que ela está em comunhão com a pessoa. Quantas pessoas dizem assim, nossa, hoje eu estou com uma saudade do meu pai. Naquele momento, de repente o pai está ali ao lado, ela não está percebendo, né? É aquela sensação de que o pai está ao lado, ou do filho, ou da mãe, de qualquer pessoa querida, né? Então ele diz que essas pessoas nos dão a certeza da continuidade da vida além da morte. Então, isso é mais uma pessoa que vem dizendo isso, né? Aí eu botei uma charge que eu achei muito engraçada, de finados. O autor é Pedro de Luna. Então, ele coloca na lápide da sepultura, né? O psicanalista. Ele diz, a eternidade não passa de um complexo de superioridade mal resolvido. Aí diz o cartunista, botou ali, partiu sem deixar traços. E o espírita, volto já. Olha que legal. Ele sabe que aquilo ali é uma passagem para o mundo espiritual e que ele vai voltar a reencarnar. Todos nós temos várias existências, né? Todos nós já vivemos várias vidas e a cada nova existência é uma nova oportunidade da gente poder evoluir. Então, nós temos que aproveitar para o que nós temos para fazer aqui, porque um dia, quando nós partirmos, nós vamos levar toda a nossa experiência.
Eu encontrei no livro Ideias e Ilustrações, do irmão X, também da FEB, uma história linda chamada No Reino das Borboletas. E eu vou ler para vocês, porque ela é um pouquinho extensa, eu não quis colocar aqui. Eu tenho vou aqui ler para vocês. À beira de um pântano, uma borboleta pousou sobre um ninho de larvas e falou para as pequenas lagartas: Olá, sou irmã de vocês. Venho lhes dizer para ter nem sempre ficarão coladas às ervas do pântano. Esforcem-se para não sucumbir aos golpes da ventania, que de quando em quando varre a paisagem. Esperem, depois do sono que as aguarda, todas acordarão com asas de puro veludo, refletindo o esplendor solar. Então, não mais se arrastarão, presas ao solo úmido e triste. Adquirirão preciosa visão da vida, pois poderão subir muito alto, e seu alimento será o néctar das flores. Viajarão deslumbradas, contemplando o mundo sob novo prisma. Então, era a borboleta que dizia para as lagartas, né? Que elas tivessem esperança, que a vida não seria sempre assim. Enquanto a mensageira fez ligeira pausa, ouviam-se espera. A linda visitante sorriu e continuou. Não se iludam, não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza lhes reserva. Quer dizer, ela dizendo para as lagartas que aquelas asas também estariam à disposição delas, né? Ontem eu vivia com vocês, ou seja, ontem eu fui lagarta. Amanhã vocês viverão comigo. Flutuarão no imenso espaço em voos sublimes, em plena luz. Libertas do lodaçal, se elevarão felizes. Conhecerão a beleza das copas floridas e o saboroso néctar das pétalas perfumadas. Contemplarão a altura e a amplitude do firmamento. Logo após, lançando carinhoso olhar à família alvoroçada, abriu as asas coloridas e, voando com graciosidade, desapareceu no infinito azul. Nisso, chegou ao ninho a lagarta mais velha do grupo e, ouvindo os comentários empolgados das companheiras jovens, ordenou irritada: Calem-se e escutem! Tudo isso é insensatez, mentiras, divagações. Não nos iludamos, nunca teremos asas. Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejam práticas no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem. Precisamos simplesmente comer e comer. Depois vem o sono, a morte e o nada, nada mais. As lagartas calaram-se desencantadas. Caiu a noite e, em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu, sem despertar no outro dia. Estava completamente imóvel. As irmãs, preocupadas, observavam curiosas o fenômeno. Depois de algum tempo, para espanto de todas, a ignorante e descrente orientadora surgiu como veludosa borboleta, de asas leves e ligeiras, a bailar no ar. Então, a gente vê que essa história do reino das borboletas tem muito a ver com a gente. Quantas pessoas acham que a vida é só isso? Que a vida é o que nós vivemos aqui, é só matéria. Quando nós um dia voltaremos para o mundo espiritual, teremos oportunidades de viver uma outra realidade. Como borboletas, nós teremos asas para voar, não as asas dos anjos, mas as asas do conhecimento, as asas da evolução, em que nós poderemos viver um outro mundo, que não esse aqui. Nós estamos na Terra num mundo de provas e expiações. É um mundo difícil. Nós estamos passando atualmente por uma fase crítica, uma fase de tristeza, de muitas lamentações,
Estamos isolados de uns dos outros, a não ser, né, pelas mídias sociais, e algumas vezes podemos nos encontrar, mas é diferente. E nós temos, então, a certeza de que nós viveremos de outra forma, muito melhor. As dores não mais existirão, as doenças não farão parte mais da nossa vida. Assim como a lagarta se transforma numa linda borboleta, nós também nos transformaremos, largando esse corpo pesado da vida. Aí aqui, a redação do Momento Espírita, fazendo uma análise do reino das borboletas, ele diz assim: a semelhança da formosa borboleta que desceu às faixas escuras, onde rastejavam suas irmãs lagartas um dia, a humanidade também recebeu a visita de um ser sublime, que veio trazer consolo e esperança. Falou da vida triunfante para além do casulo físico. Ele próprio, após desvencilhar-se do corpo físico, surgiu mais livre e mais brilhante que antes, mostrando-se aos discípulos, aos amigos. Depois, com leveza, desapareceu na imensidão azul, diante de 500 testemunhas admiradas na distante Galileia. Apesar do tempo transcorrido, ainda existem aqueles que preferem acreditar que o que nos espera para além da morte é o nada. Não nos iludamos, somos imortais, viveremos. Então, isso é uma lição muito importante que a gente tem para o dia de hoje. Então, companheiros, nós não sabemos quando nós seremos convocados para o além. Nós não sabemos como nem onde a desencarnação virá, mas ela virá. Então, é necessário, ideal mesmo, é que nós estejamos preparados para esse dia, vivendo cada dia como se fosse o último. E aproveitando o tempo que nos resta para a gente praticar tudo que a gente aprendeu, tudo de bom que a gente pode praticar. Não importa que a gente, às vezes, tenha dificuldade, mas vamos insistir, vamos tentar sempre evoluir. Vamos evoluir, como disse Emmanuel, através do conhecimento e através do amor. São as duas asas que nos levarão à evolução. O conhecimento nós adquirimos através do estudo e das próprias experiências da vida. E o amor nós adquirimos através do bom senso. Praticar o amor sempre que necessário. O amor às criaturas, o amor aos animais, o amor à natureza, o amor a Deus. Então, nós estejamos sempre preparados. E quando a gente mais conhece o futuro, quando a gente mais se aproxima do que é a realidade espiritual, menos medo nós teremos da fase de transição. E nos preparando, aí sim, nós estaremos prontos para enfrentar com dignidade, com calma, com serenidade, o momento da nossa partida. E esse exemplo é como nós temos num provérbio oriental que nos diz o seguinte: quando nasceste, todos choravam, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal modo que quando morreres, todos chorem e só tu sorrias. Então, gente, é a mensagem que eu deixo para todos nós, para mim também, de que a gente aprenda a viver, que a gente olhe para o futuro como uma certeza de que nós estamos trabalhando o nosso presente para um melhor futuro. Nós vamos plantar para mais tarde colher. Nós só podemos colher bons frutos se nós plantarmos coisas boas. Que a paz esteja sempre presente conosco e que nos para momentos felizes, que com certeza teremos.
Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe. Nossa, agradecemos muito, muito, Ilta, tratar de um assunto tão delicado, de maneira tão poética, tão deliciosa, talvez. Espero que tenha feito bem a todos, como foi para mim. Em nome da Sociedade Espírita Jorge, te agradeço muito. Saudade das nossas viagens. E foi muito bom ter dirigido com você, viu? Muito bom estar com vocês também, né? Muito obrigada, querida. Então, nós vamos agora agradecer a participação de todos, né, que estão nos assistindo e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui orando um pelos outros, pelos que estão aqui e pelos que voltaram para casa. Deus, Pai amado, Jesus, Mestre querido, anjos guardiões, trabalhadores da vinha do Senhor, nós vos agradecemos por todas as oportunidades que nos são dadas. E como pedintes que ainda somos, pedimos força, que nos fortaleçamos para perceber esse auxílio incansável que é trazido até nós. Que a nossa casa abençoada e todos os lares abençoados que abrigam esses espíritos trabalhadores que nos fortalecem, possam estar cada vez mais, Senhor, recebendo a Tua luz. Que a Sua paz esteja sempre conosco. Graças a Deus.